Pega a sua Bíblia, vamos pegar a palavra de Deus, porque neste dia, nesta hora, neste momento, Deus Ele quer falar comigo e Ele quer falar com você. Pegou a sua Bíblia em suas mãos? Abra comigo, por favor, nos Salmos. E nós vamos pegar o Salmo 56. É o Senhor quem decide neste dia vir ao meu encontro e dizer: Lúcio, eu tenho esta palavra para você. Deus que olha em seus olhos, Deus que te entende, Deus que te acolhe, Deus que te ama, como a Eliana foi trazendo esta inspiração, dessa presença de Deus que está aqui no meio de nós. Ele está no meio de nós. E é um Deus que é vivo e está aqui, olhando em meus olhos e dizendo esta palavra para mim: eu estou com você. E é daqui desta palavra que hoje nós vamos decorrer todo este momento de ensinamento, este momento de encontro de Deus com a nossa alma, esse momento de consolo de Deus, esse momento de ação de Deus. Deus me viu nessa manhã. Deus te viu neste momento e decidiu vir ao nosso encontro. E a palavra do Senhor diz assim, pega comigo o Salmo 56, como eu já disse, mas pega primeiro no versículo 5. Salmo 56, versículo 5. Em Deus, cuja promessa eu louvo, em Deus confio, não temerei. Diga comigo, em Deus. Puxa, a vida está muito fraco. Deus não merece isso nem de mim nem de você. Diga forte, em Deus. Em Deus. Em Deus. Será que você está convencendo Deus que você está falando com Ele? Será? Não é pela força da nossa palavra, mas pela força da convicção do nosso coração, nós sabemos disso. Mas para que este momento aconteça, é importante que eu e você soltemos de fato a nossa voz e proclamemos com confiança: em Deus, confio, não temerei. Em Deus confio, não temerei. Em Deus eu confio, não temerei. É tão bonito de falar e tão difícil de viver. Nós hoje estamos caminhando com este salmo, e este salmo vem nos dizer de um momento onde o rei Davi enfrentou na sua vida, e foi um momento muito difícil, um momento duríssimo para o rei Davi. O que aconteceu? Davi já era rei, e no momento ali dessas guerras do povo de Deus, Davi foi capturado pelos filisteus. Davi foi prisioneiro dos filisteus, aquele grande exército de valentes guerreiros que eram os filisteus. E Davi então estava na cadeia, Davi estava preso. E Davi sabia que dali era para a morte. Os filisteus iriam matar Davi. A vida de Davi não dependia mais das suas próprias mãos, mas a vida de Davi estava na mão dos filisteus, e ele sabia que os filisteus iriam matá-lo. Davi estava enfrentando a morte. Davi estava enfrentando uma situação muito difícil, que fugia totalmente do seu controle. Veja, não havia ali solução humana que Davi pudesse ter.
por mais que ele ficasse ali maquinando a cabeça, quebrando a cabeça, ele não teria ali uma condição humana para dar solução àquele problema. É engraçado que isso parece coisas que a gente vive, né? Quantas vezes eu, você, estamos numa situação tão parecida, que nós estamos enfrentando um problema que a solução escapa das nossas mãos. Quantas vezes eu e você recebemos aquele exame médico? Eu não faço isso, mas a minha esposa faz isso sempre, eu fico morrendo de raiva. Mas você pega o resultado do exame e você faz o quê? Você abre, senta lá no médico, né? Aí você abre, você vê o resultado do exame, e às vezes você é surpreendido, porque ele tem uma notícia ruim. Recentemente a minha tia, a tia Tereza, que está lá em Uberlândia, Minas Gerais, ela viveu essa experiência. Começou a sentir uma dor nas costas, que não passava, fez um exame, recebeu o resultado, câncer no pulmão. E hoje a tia Tereza está lá enfrentando esse câncer, fazendo a quimioterapia, enfrentando com fé. Mas no abrir de um resultado de exames, a vida da tia Tereza escapou das mãos dela. Não tem mais o controle. Tem um problema que humanamente ela não consegue mais. Escapou. Quantas vezes eu e você estamos na mesma circunstância do rei Davi? E o que aconteceu com Davi? Davi teve medo. Davi teve medo. E na hora do medo, ele tinha duas opções. Ou ele se entregava ao seu medo, ou ele se lançava na confiança em Deus. É por isso que ele escreveu. É por isso que ele escreveu no versículo 5: em Deus cuja promessa eu louvo. Neste Deus que me fez promessas, neste Deus que eu louvo, eu confio. E a confiança tira do meu coração o medo. Meus irmãos, primeiro Davi viveu, depois ele escreveu. Se nós fôssemos seguir uma ordem cronológica dos Salmos, Salmo 1, 2, 3, 4, 5, nós sabemos que não foi assim que aconteceu. Depois de muitos anos, os salmos foram colocados em ordem. Mas só para a gente entender o raciocínio. Se nós fôssemos entender desta forma, nós estamos falando do Salmo 56. Ou seja, já está mais da metade ali. Já havia vivido muita coisa o rei Davi. Já havia acontecido na vida de Davi muitas experiências com Deus. Deste Deus do qual ele tinha ouvido falar pelos seus pais, deste Deus do qual ele leu as Escrituras, pelos antigos profetas que revelavam quem era este Deus. Mas mais do que ouvir e ler, Davi fez com o coração a experiência com este Deus. Davi conheceu as promessas desse Deus, e Davi então viveu uma vida pautada naquilo que Deus prometeu para ele. Davi esperava em Deus, ele esperou no Senhor. Mesmo quando pareciam que as promessas não iriam se cumprir, mesmo quando parecia que o mundo desabou, Davi estava firme nas promessas do Senhor. E essa experiência foi uma entre tantas outras que Davi viveu. Davi era um pastor, estava lá pastoreando as suas ovelhas. Samuel foi ungir os filhos de Jessé, passou um, passou outro, passou os mais bonitos, os mais fortes, passou aquele que aos olhos humanos poderia ser escolhido por Deus, mas não foi.
Daí Samuel pergunta: aonde tem mais um filho seu? Ele fala: mas só tem o Davizinho lá, aquele franzininho, ruivinho, pastorzinho. Busca. Quando buscou, Samuel disse: esse é quem Deus escolheu. Davi, que começou essa experiência de se sentir-se escolhido. Lembra do que nós rezamos aqui com a Eliana? Davi se percebeu visto por Deus. Deus te vê. Davi se sentiu compreendido por Deus. Deus te entende. Davi se sentiu acolhido por Deus. Deus te acolhe. Davi sentiu e experimentou que Deus tinha para ele um caminho de felicidade. Deus quer te fazer feliz. E quantas outras experiências Davi foi vivendo? Quando Davi teve que enfrentar Golias, que também era filisteu, e era um gigante, e Davi era pequeno, que a armadura nem cabia em Davi, ele não conseguiu andar pelo peso da armadura, e ele foi lá, com a sua funda, pegou as 5 pedrinhas, rodou, derrubou Golias. Você acha que Davi não teve medo de Golias? Quando Davi teve que enfrentar Saul, que enlouqueceu porque perdeu o reinado, perdeu o poder, e não soube fazer a transição do poder, enlouqueceu, e começou a perseguir Davi. Davi nunca desrespeitou Saul, e driblou de todas as vezes que Saul tentou matá-lo. Davi não teve medo de Saul? Claro que teve. Mas Davi foi vivendo essas experiências com este Deus que havia feito para eles promessas. E ele aprendeu a confiar nas promessas do Senhor. Então, neste momento onde ele estava preso com a sua vida em risco, neste momento do medo, Davi optou por confiar no Senhor. E eu preciso ser muito honesto comigo mesmo. E me perguntar. Sabe aquele dia que você se olha no espelho e fala assim: puxa, estou bonito, né? É naquele dia que você está de bem com a vida, assim? Não é nesse dia não. É nesse dia que você está se sentindo um traste. Nesse dia que você está tomado pelos seus medos. Nesse dia que o seu coração está num vazio tremendo, porque não habita nada dentro dele. Nesse dia em que você pensa em tirar a sua própria vida. Nesse dia que você olha para a sua família e acha que ela está uma desgraça sem fim, que não tem conserto. Nesse dia você tem que se olhar no espelho, como eu me olhei e me perguntei: Lúcio, qual a decisão que você vai tomar agora? Ficar entregue aos seus medos? Ou você vai confiar no Senhor? E eu precisei voltar na minha Bíblia, voltar no Salmo 56, no versículo 5, e de novo ler para mim mesmo: Lúcio, em Deus, cuja a promessa você deve louvar. Lúcio, em Deus, confie. Lúcio, nada tema, confie em Deus. Eu não estou falando para vocês de experiências muito longe na minha vida, não. Recentemente eu fui tomado por essa experiência com Deus, de ter que enfrentar uma situação familiar, olhar para ela e perceber: eu estou com medo de enfrentar essa situação. De olhar para mim e falar: falta-me fé para enfrentar essa situação de cabeça mais erguida. Mas eu tive que olhar para dentro e perceber quantas vezes Deus cumpriu a promessa que Ele me fez. Quantas vezes Deus manteve a palavra que Ele me disse. Quantas vezes Deus não me decepcionou.
Eu não comecei a minha vida com Deus hoje. Há uma história de amor entre o Lúcio e Deus, Deus e o Lúcio. E essa história de amor é uma história de fidelidade de Deus para comigo. Não da minha pessoa para com Deus, porque eu sou infiel. Eu sou leviano. Eu sou um pecador desgraçado diante de Deus, que me entrego no meu pecado. Mas Deus é fiel comigo e sempre foi e sempre será. Então por que agora eu loucamente iria tomar a decisão de me entregar aos meus medos? Não, eu posso me entregar neste caminho da confiança no Senhor. Não é fácil, mas vale a pena. Davi fez a mesma coisa. Eu fico tentando imaginar, né? Minha cabeça é muito televisiva, muito artística, assim. Eu fico pensando, imaginando aquela caverna, aquele buraco lá, Davi preso lá dentro, uns guardas lá fora, certo? Colocou uns fortão assim, umas lanças, umas espadas, bem afiada, que se passasse ali, partia Davi ao meio, e eles ali. E Davi dentro daquela caverna, porque não tinha energia elétrica, né, gente? Não tinha Wi-Fi, né? Davi não estava lá com o smartphone dele falando no WhatsApp, né? Mandando WhatsApp para Eliana Ribeiro. Oi, Eliana, a paz. Você pode mandar para mim a música Espera no Senhor? Eu estou precisando dela aqui, sabe? Dá para mandar aí? Olha, mas manda com uma boa qualidade, tá? Não manda ruimzinho não, porque aqui o negócio está feio. Eu preciso ouvir várias vezes essa música. Não, Davi não passou o WhatsApp para Eliana Ribeiro. Ele estava naquela caverna escura, sozinho. E aí eu dramatizei mais ainda, pensei que devia estar frio, que eles deviam deixar Davi sem água, sem comida, Davi devia estar passando fome, né? Eu não sei vocês, mas eu fico com fome, eu fico mal-humorado, fico irritado, assim, faz um leão, né? Olhou, então eu fico pensando, Davi ficava que nem eu, né? Estava irritado, porque estava com fome, com sede, não é? Vai que Davi gostava de tomar banho, né? Então ele estava sem tomar banho também, então estava lá. Ou seja, o pior cenário. E Davi então optou por confiar no Senhor. E aí tudo mudou no passe de mágica dentro do coração do Davi? Claro que não, gente, não é assim que a vida cristã acontece. Nós não vivemos de magia. Nós vivemos de um dia após o outro, de um passo na frente do outro, de uma decisão seguida de uma ação. Nós não vivemos de emoções, nós não vivemos de sentimentos, nós vivemos de certezas de fé. As coisas mudaram dentro de mim? Não, está tudo do mesmo jeito. O que mudou foi eu. Eu decidi confiar. Eu decidi viver da fé. Davi decidiu viver da fé. Agora, e você? E você? O que você está vivendo nesse exato momento que você está escutando esta palavra? Em Deus cuja promessa eu louvo, em Deus eu confio e nada temo. Aquela era a situação de Davi. Essa é a minha situação. Qual é a sua? O que você está vivendo? Quais são as situações da sua vida que estão te colocando medo? São os seus problemas? São os seus problemas de família? São as situações da sua casa que parecem que não se resolvem e não se resolverão? São os seus problemas financeiros, que parece que você procura, mas não acha como sair dessa situação? Talvez você está endividado no seu cartão de crédito, talvez você já deu 1 bilhão de cheques sem fundos, talvez você não saiba mais o que fazer para pagar as suas contas. Talvez estão querendo despejar você da casa que você mora porque você não paga o aluguel.
Qual é a realidade que você está enfrentando? A realidade de ter sido abandonada pelo seu marido? E está tendo que enfrentar a vida e educar os seus filhos sozinha? Como eu usei o exemplo da tia Teresa, talvez você está enfrentando essa situação agora de descobrir uma doença grave e ter que começar um tratamento, ou talvez você já esteja no seu tratamento. Talvez você esteja aqui tendo que aprender a conviver com as novas limitações da sua vida. A vida da minha mãe se transformou depois do AVC. A minha mãe era uma mulher ativa, gostava de andar para lá e para cá e fazer as coisas. A minha mãe hoje anda arrastando a perna e não levanta direito o braço. Minha mãe se tornou uma mulher limitada e tem que aprender a conviver com as suas limitações. Você acha que a minha mãe gosta de ficar com o braço assim? Você acha que a minha mãe não gostaria de estar com o braço assim, se movimentando, mexendo? Talvez você esteja nessa circunstância de ter que aprender a lidar com as novas limitações que a vida lhe impôs. E o seu coração está tomado pelo medo. E você precisa tomar uma decisão. Ou continuar entregue a este medo, ou se lançar na confiança no Senhor. Eu gosto muito de uma frase do Monsenhor Jonas Abib. Ela alimenta a minha fé, porque ela me educa. O Monsenhor Jonas diz assim: eu me acostumei. Eu acostumei o meu coração a confiar no Senhor. Melhor dizendo a frase. Eu acostumei o meu coração a confiar no Senhor. Vejam, se nós fôssemos comparar o que Davi disse há não sei quantos anos antes de Cristo, e o que o Monsenhor Jonas está dizendo há não sei quantos anos depois de Cristo, as frases não são muito parecidas. Eu acostumei o meu coração a confiar no Senhor. Agora, vocês acham que o Monsenhor Jonas Abib disse isso no dia onde tudo estava lindo e numa boa na vida dele? Se você abre a sua carteira, que legal, né? Abriu a carteira, está aqui dentro da sua carteira, R$500. Não é a minha, viu? A minha está vazia. Se você abre a sua carteira, tem nela aqui R$500. E daí você tem uma conta de R$300. Você só precisa pagar a sua conta de R$300. Mas você tem R$500. É muito fácil dizer, né? Eu confio no Senhor, nada temo. É fácil. Agora, se você tem o projeto Dai-me Almas, milhões para pagar, e não tem milhões na sua carteira, não é mais exigente dizer, eu acostumei o meu coração a confiar no Senhor? Entende a dinâmica de vida do Monsenhor Jonas Abib? Nos momentos de tribulação, nos momentos de enfermidade, nos momentos de calamidade, nos momentos de desafio, este homem foi vivendo e educando os seus filhos a viver desta forma. É preciso treinar o coração na confiança no Senhor.
Porque dias virão, gente, dias virão onde tornar-se muito difícil ser cristão e sustentar a sua fé. E nesses momentos, para esses dias, não tem como improvisar. Confiança em Deus não se improvisa. Não se improvisa confiança em Deus. Não se improvisa essa confiança que gera esperança. Não se improvisa, é preciso dar passos, de abandonar a vida em Deus, de entregar a vida em Deus, de colocar essas situações que você está vivendo na mão de Deus. Agora, vamos fragmentar o versículo. O versículo diz que em Deus confio. Racha aqui no meio. Em Deus confio. Você tem uma atitude de confiar, mas você confia em alguém. Você confia em Deus. Agora, como é que você vai confiar em quem você não conhece? Quer ver? Amaro, chega aqui. Vou dar um exemplo muito simples. Esse é o Amaro. Chega mais perto, Amaro. Não precisa ter medo não, chega aqui. Esse é o Amaro. O Amaro sabe que eu sou um cara gente boa. Porque ele já ouviu falar que o Domício é um cara gente boa. O Amaro já leu algumas coisas sobre o Domício, né? Tá bom, tá escrito alguma coisa ali sobre o Domício, então ele também, mas ele não tem experiência comigo. E ele precisa agora jogar a vida dele nas minhas mãos. Ele vai fazer isso. Se primeiro o Amaro não se aproximar, vem Amaro, vem, pode vir. Se ele não der mais um passo, mais um Amaro. Se ele não encostar a mão aqui, se ele não sentir isso aqui, ó, eu estou apertando ele aqui, você não está vendo, mas eu estou apertando a costela dele aqui. Se ele não começar a fazer, é que ele é maior que eu, né? Mas se ele não fizer esse exercício aqui, ó, de começar a pôr a cabeça nesse ombro, e saber que nesse ombro ele encontra segurança. Se ele não começar a reclinar a cabeça nesse peito, nesse coração, e saber que esse coração foi aberto por ele, desse coração jorrou sangue e água. Se ele não começar a ouvir essas palavras, eu te entendo, eu te vejo, eu te acolho, eu quero te fazer feliz. E entender que nesse momento de dificuldade, esta palavra, este toque, essa experiência, ele pode se abandonar? Vai resolver alguma coisa? Não vai. Valeu, Amaro, obrigado. Veja só, é o que foi acontecendo com tantos personagens. Abre a sua Bíblia, anda um pouco para frente, assim, ó, passa lá para os evangélicos, para os evangelhos, e vai para o evangelho de Lucas. Opa! E aí nós vamos ficar no evangelho de Lucas, passeando pelo evangelho. Lá em Lucas 1, tem um encontro de uma jovem com um anjo, e esse anjo diz para ela alguma coisa sobre Deus. Que Deus mandou falar para ela uma coisa, que ela ia ser somente a mãe da humanidade. Ela só ia ser a mãe do Salvador. E o anjo diz para ela: não temas. O anjo foi porta-voz de Deus. É Deus dizendo para Maria: não temas. Porque a Deus nada é impossível. O encontro de Maria com Deus, com este Deus que tudo pode. Não há impossível para Deus. Não importa o que você esteja vivendo agora. Isso é impossível para você, mas não para Deus. Não temas. Aí você anda mais um pouquinho. Tem mais encontros aqui. Passa um pouquinho para frente ali. Nós temos um encontro de Bartimeu, que era cego.
E grita por Jesus, grita, 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 que nem eu estou gritando aqui, grita, grita, grita. Aí Jesus vai lá. O cara é cego, meu. Aí Jesus parece que ainda tira uma onda com a cara de Bartimeu, né? Porque Jesus faz o que para Bartimeu? Pergunta, o que queres que eu te faça? É a mesma atitude agora com você. Se você veio até aqui é porque você veio ao encontro deste Deus. E este Deus está perguntando para você, o que queres que eu te faça? É como se eu olhasse para o Amaro mais uma vez e perguntasse, Amaro, o que queres que eu te faça? É só responder, gente. E responder como Bartimeu respondeu. Já viu que a gente tem essa falsa humildade? A gente quer enxergar. Aí Deus pergunta assim, o que você quer que eu te faça? Aí você fala assim, ai Senhor, toca no meu coração, para que eu sinta a sua presença. Ô meu, não é assim que a gente faz com Deus, não. Com Deus a gente se relaciona de forma direta e objetiva. O que queres que eu te faça? Senhor, soluciona o meu problema. Qual é o seu problema? O que está te causando medo? É disso que você tem que falar com Deus. Senhor, eu preciso de inspiração para saber como é que eu vou pagar as minhas contas. Onde eu vou cortar coisas no meu orçamento, Senhor? O que eu posso fazer a mais para vender? Eu vou vender picolé na rua? E assim você vai travando um diálogo com esse Deus que te pergunta. O Deus que te manda não ter medo, Ele te pergunta, o que queres que eu te faça? Mas também este Deus é o Deus que pega o paralítico, que está lá descendo pela maca, subiu no teto, porque teve 4 amigos que ajudaram, né? Fico imaginando a cena, esse paralítico deve ter morrido de medo, né? Porque quanto ele deve ter quase caído, né? Assim, esse sobe para lá, sobe para cá, vai, faz o buraco, que eu acho que eles não fizeram o buraco do tamanho da maca, né? Acho que primeiro você tem que amarrar o paralítico, descer o paralítico em pé pelo buraco, depois desentortaram o paralítico, né? Então imagina, você está lá no alto da casa, assim, eu vou cair daqui. Desceu, o paralítico ficou diante do olhar de Jesus. E aí, Jesus cura o paralítico. Só que antes de curar o paralítico, Jesus faz a pergunta ao povo: o que é mais fácil? Fazer esse paralítico andar ou perdoar-lhe os pecados? E aqui nós vamos entendendo que Deus faz essa dinâmica conosco. Deus quer nos curar? Quer! Pode ser que Deus não vai nos curar de tudo. Claro que pode ser assim. Mas uma coisa Deus também quer fazer comigo e com você: perdoar os nossos pecados. Deus se revela como um Deus de misericórdia. Deus, Ele é o Pai das misericórdias. Ele é o Deus de toda consolação. Ele é o Pai das misericórdias e se revela a nós perdoando os nossos pecados, fazendo comigo e com você essa experiência tão profunda, tão intensa de misericórdia. Quantas vezes eu e você nos apresentamos diante de Deus, nos sentindo profundamente indignos, porque o nosso pecado foi vergonhoso. Diz uma coisa para mim, porque vai lá, né? Pode ser que seja só eu que sou assim, né? Olha aqui nos meus olhos. Olha aqui para mim. Ei, olha aqui. Sou só eu mesmo que me sinto assim, às vezes com Deus? De que o meu pecado me causa uma vergonha tão grande que eu fico assim, constrangido diante de Deus? Ou você também já viveu essa experiência assim? Que você olha e fala assim, poxa vida, será que Deus vai me perdoar? Você já se fez essa pergunta? Será que Deus vai me perdoar mesmo? Quem já fez, levanta o braço. Ah, que bom, né? Não estou falando comigo mesmo, né? De mim para mim mesmo. Estou falando com você que é igual a mim. Desse Deus que se revela em misericórdia, essa experiência de misericórdia vai fazendo igual o Padre Jonas ensina. Acostuma o coração a confiar no Senhor.
Esse Deus que nos levanta das nossas paralisias. Esse Deus que nos desinstala, que nos tira da nossa maca, faz com que a gente pegue a nossa maca debaixo do braço e saia andando a passos firmes. Quantas vezes nós experimentamos isso diante de Deus? Estávamos nos sentindo enfraquecidos, estávamos nos sentindo paralisados, e a experiência com Deus foi tamanha, revigorante, que o nosso coração se enche de novo de confiança, e a gente olha para frente e fala: eu vou enfrentar essa situação. Pode vir problema, você é grande, mas você é menor do que o meu Deus. Diga isso comigo: pode vir problema, pode vir problema, porque você é grande, mas você não é maior. Faz assim: você não é maior do que quem? Do que quem? Deus não é o nosso problema não é maior do que Deus. O nosso problema não é maior do que Deus. Para Deus nada é impossível. Não existe pecado que Deus não perdoa. Não existe. Não existe pecado que Deus não perdoa. Ontem eu ouvi uma coisa do Dunga. Nós tivemos uma palestra com o Dunga. E dentro daquilo que era o conteúdo que o Dunga estava falando, ele usou essa expressão de que Deus perdoa tudo. Que nós não devemos nos escandalizar com o pecado um do outro, porque Deus não se escandaliza, Deus perdoa. E ele partilhou a experiência de alguém muito próximo a ele, que por causa da bebida, da droga, ficou tão louco que estava estuprando a própria mãe. E graças a Deus ali, chegou as pessoas naquele momento onde o estupro ia acontecer e passou. E aí o Dunga usou essa expressão: e se ele vai no sacerdote se confessar disso, tem perdão ou não tem perdão? Claro que tem perdão. Todo pecado arrependido tem perdão. Não importa o que seja. Nós precisamos nos lançar mais no caminho da misericórdia, no mar de misericórdia. Por fim, quero pegar uma das passagens que eu gosto muito de Lucas, que é Lucas 6, onde tem o homem da mão seca. Não é? A mão seca curada no sábado. Duas coisas são importantes. Primeiro, Deus cura quando Ele quer. Não importa a lei que diz que no sábado não tem cura. Deus cura o dia que Ele quer, da maneira como Ele quer e na hora que Ele quer. E o outro elemento é o homem da mão seca, que por causa da sua deficiência física, ele era uma pessoa à margem, escondido, envergonhado, acabrunhado, escondido, não se relacionava, mas buscava a Deus. Talvez você se sinta assim, por causa daquilo que hoje você está vivendo, seja ele os seus problemas, as suas tribulações, as suas dificuldades, ou os seus pecados, ou as suas deficiências, ou as suas limitações, você se sente à margem de Deus. E Deus diz para você o que Ele disse para esse paralítico: vem para o meio. Vem para o meio. Eu gosto de fazer assim porque as pessoas veem as coisas e não esquecem. Pode esquecer do que eu falei, mas vai lembrar que naquele dia, o senhor aí, o moreno, isso, levanta, por favor, e vem para o meio. Aí, todo mundo está vendo aqui o meu amigo? Como é que o senhor se chama? Francisco. Todo mundo está vendo o Francisco? Todo mundo está vendo o Francisco? O que eu fiz? O seu Francisco estava quietinho ali no canto dele, todos na dele ali, quase que invisível. Eu olhei para o seu Francisco e falei assim: levanta e vem para o meio. Levanta a mão direita, seu Francisco, porque era a mão direita do paralítico que era seca. E Jesus disse: levanta a tua mão. Aquilo que causava vergonha no paralítico, Jesus expôs, para que todo mundo visse. Porque a primeira coisa que Jesus queria fazer com aquele paralítico era dizer para ele: eu te vejo.
eu te entendo, eu te acolho, eu quero te fazer feliz, seja curado. Deus primeiro fez com que aquele paralítico ficasse visível, para dizer para ele que ele não precisava viver uma vida escondida. Depois Deus trouxe aquele paralítico ao meio, para que ele mostrasse a todos a deficiência dele, para dizer para ele mesmo: você não precisa ter vergonha das suas limitações, porque eu não tenho vergonha de você. Você não precisa não se tratar com amor, porque eu te trato com amor. Você não precisa viver uma vida infeliz, Francisco, porque eu, o seu Deus, quero te dar a felicidade. E daí Deus fez a menor das curas, que foi a cura física, porque a maior das curas foi dentro do coração do paralítico. É assim que Deus quer fazer comigo e com você. Olhar nos seus olhos e dizer: vem para o meio. Vem para o meio, porque eu quero curar o seu coração. Obrigado, seu Francisco. Essa experiência com esse Deus, gente, que foi fazendo isso com tantos personagens da Bíblia, como fez com a viúva de Naim. Gente, aquela mulher estava indo enterrar o filho. Quantas coisas na sua vida aparentemente já estão mortas, que você está carregando o defunto, que você já olha que são situações impossíveis de reviver. E Deus manda parar, Jesus manda parar o velório. Imagina a cena, estava indo lá enterrar o defunto, Jesus manda parar aquilo e diz para o menino: jovem, levanta-te, volta à vida. Você acha que Deus não é capaz de ressuscitar o que está morto dentro do seu coração? Sinceramente, você acha que Deus não é capaz de fazer isso? Não queira mentir para mim, e muito menos mentir para Deus. Se você percebe que o seu coração não confia a esse ponto, é porque a sua experiência com Deus precisa crescer ainda mais. Se lançar ainda mais nesses encontros pessoais com o Senhor, para descobrir quem é Deus, para deixar-se tocar por Deus, para ouvir aquilo que Deus lhe fala. Eu me acostumei a pôr o meu coração para confiar em Deus. Esse é o segredo. E sabe o que eu acho assim mais encantador em Deus? Sabe aquilo que mais me alimenta na minha vida com Deus, Eliana? É imaginar que Deus, Ele é novo todos os dias. Que o seu amor me renova, me transforma. Você já viu, né, que eu falo bastante das suas canções, porque eu sou seu fã. Esse amor de Deus, que hoje olha para mim, olha para você e diz assim: vamos começar tudo de novo? Gente, não importa como você viveu até antes desta palestra. O que importa é como você pode viver daqui para frente, acostumando o seu coração a confiar nesse Deus. Em Deus cuja promessa eu louvo, em Deus que eu confio e não temo. Esse Deus que é de experiência, esse Deus que é de contato, esse Deus que pode transformar você. Eu quero terminar contando uma historinha. Essa é bem veinha, viu, gente? É quase igual eu, né? Mas eu gosto demais dela. Existia um equilibrista muito famoso. Ele se chamava Samuel. Ele era muito famoso, era o Samuel, ele é equilibrista. Eu ia pegá-lo, mas ele sumiu daí, né? É o Samuel, super famoso. E daí ele foi para os Estados Unidos, para Nova York, antes de 2001, lá nas Torres Gêmeas, que eram gigantescas assim, super altas, não é? E aí o Samuel, ele fez um desafio para as pessoas.
Vocês sabem que eu sou equilibrista? Sim, tá, que vocês têm que dizer. Vocês sabem que eu sou equilibrista? Sim. Vocês acreditam que eu posso fazer esse desafio de passar de uma torre para outra? Sim. Então vamos lá, eu vou passar de uma torre para outra. Aí ele foi com um pé na frente do outro, com aquele bastão que dá o ponto de equilíbrio. Aí fazia aquele suspense. Aí ele deu mais um passo. Aí veio aquele vento forte, ele quase caiu. Ele deu mais um passo. De repente, passou um pombinho, desses que tem um monte aqui na Canção Nova, né? O pombo foi fazer uma viagem para Nova York. Na hora que ele estava chegando em Nova York, ele passou perto do Samuel, esbarrou no Samuel, e a vara de equilíbrio do Samuel caiu. Mas o Samuel ficou lá, firme. Deu mais um passo. Aí estava faltando um passo só para o Samuel chegar do outro lado. Ele se desequilibrou. Mas ele conseguiu dar mais um passo. E ele então chegou do outro lado. Muito fera esse Samuel, né? Equilibrista. Você já acreditou que o Samuel é um bom equilibrista? É sim a resposta, lembra? Você acreditou? Sim. Ele é o máximo, não é? Sim, não é? Sim. Aí o Samuel fez assim. O Samuel chegou. Aí o Samuel olhou para vocês assim que estavam lá vendo ele nas Torres Gêmeas e viu que vocês acreditavam nele, né? Sim, é sim, gente, a resposta. Vamos combinar aqui fora das câmeras. Vocês só vão dizer sim, tá bom? Tá? É só sim que vocês vão dizer, tá bem? Então, aí o Samuel perguntou: vocês acreditam em mim? Sim. Nossa, forte. Vocês acreditam mesmo? Sim. Acreditam que eu sou um bom equilibrista? Sim. Aí o Samuel fez assim. Olhou para o assistente dele, que era o Julie. Aí falou assim: Julie, deixa o teclado aí e pega o carrinho de mão. Eu não sei como chama na sua região. Lá em Goiás é carrinho de mão. Eu sei que aqui no Vale do Paraíba chama piruzinho, né? Sei lá como é que chama na sua região. Carrinho de mão, aquele carrinho de pedreiro, que tem dois negocinhos que você pega aqui, um negócio você põe a massa de cimento e uma rodinha. Sabe o que é, né? Então, aí ele falou: Julie, pega o carrinho de cimento. O carrinho de mão. Aí o Julie foi lá e pegou pro Samuel. Aí chegou. Aí o que vocês fizeram? O Samuel vai atravessar agora com um carrinho de mão. Uau! Aí o Samuel, né? É vaidoso, assim, né? Deu uma ajeitada no cabelo. A Ellen tinha cortado o cabelo semana passada dele. Deu uma ajeitada assim, pegou o carrinho de mão. Vocês acreditam que eu sou capaz agora de passar de uma torre para outra com esse carrinho de mão? Sim. Acreditam mesmo? Sim. Aí então Samuel falou assim: sobe aqui agora você e entra dentro do carrinho. O que você tem que dizer? Ué, não é sim o que você vai falar? Não estou entendendo. Samuel, cadê a confiança? Não, gente, a resposta é sim. A resposta é não? Sabe o que acontece com a gente? E é assim que eu quero terminar. Exatamente a nossa vida com Deus é desse jeito. Ficou sério agora, né? A gente proclama aos quatro ventos que confia em Deus, que acredita em Deus, que para Deus nada é impossível. A gente reza, a gente vai diante da capela e fala: Jesus cura, Jesus liberta, Jesus salva. A gente vai na missa e pede: Jesus transforma essa situação. Porque a gente sabe que para passar de uma torre para outra, Samuel é capaz.
Para passar de uma torre para outra com um carrinho de mão, eu também acredito. Mas na hora que eu preciso entrar dentro do carrinho de mão e caminhar nessa corda bamba da confiança, eu não subo no carrinho. Aí eu faço exatamente como você acabou de fazer. Fica sentado nessa cadeira e diz: não. Fica sentado na cadeira, tomado pelo seu medo, pela sua desconfiança nesse Deus que te vê, que te acolhe, que te entende, que quer te fazer feliz. Meus irmãos, nós não precisamos mais viver assim. Não, nós não precisamos viver desta forma. Nós precisamos ter a coragem de subir no carrinho de mão e deixar o Samuel passar com a gente de um lado para o outro, quantas vezes ele quiser. Porque nós vamos enfrentar tribulações na nossa vida várias vezes. Essa que você está vivendo agora, posso te contar um segredo? Ela vai passar. Sabia? Ela vai passar, seu Francisco. Hoje ela pode até ser grande, mas depois ela passa. E aí sabe o que vai acontecer? Vai vir outra. Passa uma e chega outra. Mas o nosso coração precisa ser educado para confiar no Senhor. Aí eu fizesse assim, né? Acabou. Ia ser ruim, né? Porque eu ia deixar vocês na rua da amargura. Porque o que eu vou fazer agora, Lúcio? Porque eu não vou conseguir viver isso. Eu não vou conseguir colocar o meu coração nesse sistema educacional da confiança. Aí vem a nossa salvação. Porque o Pai que é misericórdia, que mandou Jesus para nos salvar, Jesus deixou o Espírito Santo para trabalhar o nosso coração, a confiança como um dom que vem de Deus. Davi aprendeu a confiar, o Padre Jonas aprendeu a confiar, eu estou aprendendo a confiar, e você pode começar uma vida de confiança a partir de agora, de forma renovada, de forma transformada. Basta você querer essa experiência de batismo no Espírito. É o batismo que nos revela quem é Deus. É o batismo que nos leva a relacionar com Deus. É o batismo no Espírito Santo que vai nos impulsionando a uma experiência nova com o Senhor. E, portanto, é pelo batismo no Espírito Santo que nós vamos acostumando o nosso coração a confiar no Senhor. Vamos ficar em pé. Eu quero convidar você a erguer bem alto os seus braços. E eu quero estender a minha mão sobre você e pedir que em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, você seja agora batizado no Espírito Santo. Sim, Senhor, eu te peço dos 4 cantos da terra, que o teu Espírito Santo envolva cada pessoa que está aqui neste rincão, cada pessoa que está sintonizada agora pelo sistema Canção Nova de comunicação, rádio, TV, internet, as pessoas que estão escutando esta pregação agora por um DVD, uma pendrive, de alguma maneira esta palavra está chegando ao coração desta pessoa, que fortemente chegue no coração dela o teu Espírito que nos revela que nós temos um Deus que nos ama, teu Espírito que nos revela que nós temos um Deus que cuida de nós e portanto não há o que temer, teu Espírito que nos revela um Deus que para Ele não tem impossível, tudo é possível para Deus. Derrama, Senhor, o teu Espírito Santo sobre cada coração. Se você já ora em línguas, vai orando. Solte o seu coração agora nesta oração, como se você soltasse o coração livremente e ele pudesse até bater sozinho, sair fora do seu corpo e bater no compasso do Espírito Santo.
Se você não ora em línguas, isso não é o menor ou o maior problema, não importa. O importante é você desejar agora que o seu coração seja tomado por essa força que vem do alto, por esse dínamos de Deus, por essa pessoa que é revelação de amor. É o Espírito que nos revela o quanto o Pai nos ama. Oremos, oremos. Solte a sua voz. Que cresça no nosso meio essa oração, como sinal evidente de que o Senhor está conosco. E porque Ele está aqui, nós podemos confiar. Aumenta o volume da sua voz. Não pare de rezar. Vem Espírito de Deus, ensina-me a confiar. Ensina-me a esperar. Vem Espírito de Deus, vem. Erga seus braços, erga sua voz, o volume da sua voz aumente, reze, batiza no Senhor no teu Espírito, e levanta o teu povo desanimado, entristecido, desesperado, porque já perdeu a esperança, a confiança em Ti, Senhor. Não, renova em nós, Senhor, queremos ser renovados na fé, na confiança, na esperança, esperança no Teu amor, confiança na Tua misericórdia. Deus te vê, não é indiferente a tua dor. Deus te entende, quer te envolver de amor.